Oi, gente, vim aqui trazer mais uma palavra e hoje eu quero falar a respeito de ninguém nos amou como Ele nos ama, Jesus, né? Esse Deus que foi capaz de vir como homem, né, no útero de uma mulher, Ele que estava lá na glória, o Deus Todo-Poderoso, foi capaz de se fazer homem por amor de nós, né? Quero falar a respeito dessa obra maravilhosa dele na cruz para que hoje nós possamos desfrutar de paz e alegria, né? E o quanto é importante nós lembrar do verdadeiro significado dessa obra de Jesus todas as manhãs, né? E às vezes nós sabemos que Deus nos ama, mas nós esquecemos do verdadeiro significado, esse amor que nós somos incapazes de imaginar o tamanho que é, né? É um amor que não se compara nem ao amor de uma mãe por um filho, um amor que nós não podemos imaginar, né? E hoje eu quero falar a respeito dessa obra de Jesus que levou na cruz todo o nosso sofrimento, toda nossa dor. Normalmente, quando nós falamos do que Jesus fez por nós, nós lembramos do sofrimento físico de Jesus, que realmente foi um sofrimento, imenso, né? Jesus, ele carregou um tronco muito pesado que tinha espinhos que entravam na pele dele. Jesus, ele foi chicoteado com chicotes que tinham ossos na ponta, então quando batiam em Jesus arrancava pedaços da pele dele. Ele foi crucificado, né, com pregos que eram pregos enormes que raspavam na pele, não eram esses pregos comuns que a gente conhece hoje. E ele foi crucificado ao lado de bandidos, ele que era santo. Essa dor física, né, que normalmente nós conhecemos, que nós lembramos, ela realmente foi uma dor que prova todo o seu amor por nós. Mas hoje eu estava refletindo a respeito do peso, da opressão que estava sobre Jesus, né? Sobre as dores que ele levou sobre ele, dos nossos pecados, das nossas aflições, dos nossos medos. Ele levou sobre si para que hoje nós não precisássemos mais viver isso, para que hoje nós pudéssemos desfrutar da paz, né, que excede todo entendimento, da alegria. Eu estava pensando sobre isso e imaginando, né, se é que é possível imaginar. Nossa, imagina somar a dor, por exemplo, de uma mãe que perde um filho, a aflição de uma pessoa que está em tão profunda depressão que é capaz de tirar sua vida, somar a angústia de um pai, por exemplo, que perde o emprego e não sabe como vai sustentar os filhos, somar os medos, as angústias e também os pecados, né? Por exemplo, a mágoa, a raiva. Existem raivas tão grandes por exemplo, que é capaz de um filho matar seus próprios pais, ou de uma mãe matar um filho e enterrar. A gente sabe que é possível isso, né? No mundo a gente vê essas coisas horríveis acontecer. E tudo isso estava sobre Jesus, ele estava sentindo tudo isso ao mesmo tempo. Né? Ele estava levando sobre si para que hoje nós não precisássemos mais passar sobre isso. E se todas as vezes que nós sentíssemos medo, que nós sentíssemos raiva, que nós sentíssemos dor, nós lembrássemos disso e dissesse: Jesus, o Senhor já levou por mim, eu não quero mais sentir isso, me dá a paz e a alegria que o Senhor comprou naquela cruz por mim por alto preço. Né? Nós precisamos lembrar disso todas as vezes que nós estiver passando por momentos difíceis e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor já pagou por mim e eu quero desfrutar disso, né? E como é poderoso a gente poder lembrar disso. É sobre isso que eu quero falar hoje. Vamos lembrar todas as manhãs. Como eu falei que todas as vezes que eu viesse trazer uma palavra eu traria um exemplo, hoje eu não quero trazer o exemplo da minha vida, mas eu quero citar duas pessoas que eu amo muito, que são pastores amados, que eu creio que ela não vai se importar de eu falar, nem ele, porque eles são testemunhos vivos de pessoas que desfrutam dessa alegria e dessa paz, né? Que é o pastor Serginho e a pastora Marli. São pastores da Igreja Videira de Terra de Areia, quem quiser conhecer eles. Eles perderam uma filha com 15 anos e certamente eu não consigo imaginar essa dor, né? Só quem passou. E hoje, quando tu chega perto, né, do pastor Serginho, tu vê uma alegria que exala, uma paz. Sabe aquela pessoa que tu sente vontade de ficar perto dela, que ele transmite paz, transmite uma alegria. Ele ri o tempo inteiro. A pastora Marli também, eles servem a Deus,
né? Não só eles, mas toda a família deles, o pastor Fábio, toda a família deles servem ao Senhor e são pessoas que poderiam ter tudo para viver essa tristeza profunda pelo sofrimento que eles passaram, mas eles realmente tomaram posse da dor que Jesus já levou por eles, né? Da esperança que vão se reencontrar e realmente vivem isso, né? Essa paz e essa alegria. E eles são fonte de inspiração para mim, né? E quando recebi essa palavra que eu estava refletindo a respeito disso, eu lembrei na hora deles. Por isso eu quero citar o exemplo deles aqui. Então, não importa qual seja a sua mágoa, qual seja a sua raiva, qual seja a sua dor, qual seja o seu medo, lembre que Jesus já pagou um alto preço na cruz e tome posse disso. Que Deus abençoe essa semana. Tchau!